de grupos da Copa Libertadores deste ano começa nesta terça-feira com Flamengo e Grêmio em campo. Entre quarta e quinta, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Atlético MG e São Paulo também estreiam na atual edição do torneio. Cada um deles sonha com a glória eterna do título e com os 23 milhões de dólares, cerca de real 116,5 milhões fixados como prêmio ao campeão, que pode ser um time brasileiro pelo sexto ano consecutivo, em meio a um domínio jamais visto na competição. A premiação oferecida pela Conmebol ao vencedor da final é a maior do mundo. A Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, o ganhador do jogo decisivo fica com 20 milhões de euros real, 108 milhões pelo câmbio atual, quando levado em conta o valor destinado ao vice-campeão. Contudo, a final do torneio europeu envolve mais dinheiro, pois paga 15,5 milhões de euros real, 84,1 milhões ao segundo colocado, elevando o valor da decisão para 35,5 milhões de euros real, 192,7 milhões. A Libertadores, o vice ganha 7 milhões de dólares real, 35,2 milhões, portanto a quantia distribuída entre os finalistas é de 30 milhões de dólares real, 151,8 milhões. O que o futebol gera é reinvestido no futebol. Decidimos aumentar os prêmios, atingindo um valor histórico para o futebol mundial. A final da Conmebol Libertadores 2024 será a mais bem paga do mundo. Vamos continuar sonhando grande, destacou Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, ao anunciar os valores no meio de março. O total que o campeão da Libertadores pode levar vai além dos real 115 milhões e tem a possibilidade de atingir o acumulado de 36,2 milhões de dólares real, 183,29 milhões, já que há prêmios determinados desde a fase de grupos. A quantia integral que será distribuída durante o torneio a todos os clubes é de 225,9 milhões de dólares real, 1,14 bilhão. Domínio brasileiro na Libertadores assombra o continente. O título do Fluminense na Libertadores de 2023 foi o quinto seguido de um time brasileiro. Antes, Palmeiras 2020 e 2021 e Flamengo 2019 e 2022 foram os campeões que colaboraram com este domínio sem precedentes na história do torneio. Até então, nenhum país havia passado da marca de 4 títulos consecutivos. Tal série ocorreu 2 vezes com a Argentina. Entre 1967 e 1970, os argentinos tiveram um título do Racing e 3 do Estudiantes. De 1972 a 1975, o Independiente venceu 4 edições seguidas, feito nunca alcançado por outra equipe. A melhor sequência do Brasil na Libertadores antes da atual foi de 2010 a 2013, período em que Internacional, Santos, Corinthians e Atlético MG foram campeões. Os 2 últimos venceram o campeonato pela primeira vez. O ótimo desempenho dos times brasileiros nos últimos anos deixou o país muito perto de alcançar a Argentina como recordista de títulos do torneio continental. São 25 conquistas argentinas contra 23 do Brasil. Ou seja, se o campeão de 2024 for mais um brasileiro, restará apenas um título para igualar a nação rival. A atual situação é amplamente debatida em todo o continente. O jornal boliviano Los Tiempos, por exemplo, pontuou recentemente que não há oposição à altura das equipes do Brasil. Na última década, 7 títulos foram para equipes brasileiras, 3 para argentinos e 1 para a Colômbia. A diferença é grande e avassaladora. Desde o bicampeonato santista em 1962 e 1963, time que quebrou a hegemonia do uruguaio Peñarol, a história do futebol brasileiro terminou de escrever suas linhas com tinta dourada, já que em 2023 terminou de estabelecer um domínio que parece não ter oposição, pelo menos não por enquanto, diz o periódico. Já a versão argentina da empresa de comunicação americana Sporting News publicou um texto citando o poderio econômico e o desempenho esportivo como motivos para indicar que a edição de 2024 prolongará a hegemonia brasileira. O jornal chileno La Tercera demonstrou o mesmo pensamento. É evidente um sentimento geral nesta competição, a supremacia e o poder dos brasileiros. É inevitável apontar as equipes do gigante sul-americano como as principais candidatas à conquista do título, devido ao fator econômico